Alô, irmãos e irmãs do canal do 100% Jesus. Vamos orar para começar mais um estudo da palavra. Senhor amado Deus Todo-Poderoso, Tu criaste o céu e a terra, tudo que nela há. Ajuda, Senhor, as pessoas que estão doentes, enfermas no hospital, pessoas que estão com dificuldade financeira, psicológica, mental, física e espiritual. Senhor, abençoa cada ser humano na face da terra. Manda, Senhor, seu Santo Espírito Santo para nos conduzir ao nosso estudo de hoje, conhecendo a palavra, Senhor. Nos ajuda a vencer a toda coisa difícil que vier sobre nós. Que o Senhor proteja nós, cada um, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos começar o tema de hoje. O tema de hoje é o 14, né? E as leis na Bíblia. Como há lei na Bíblia? Leis civis. Quais são as leis civis que está escrito? Região e as nações de Israel. A região e as nações de Israel. Vamos começar esse estudo da palavra e vamos conhecer esse tema, as leis na Bíblia. As leis de saúde para preservar o bem-estar humano. Vendo aí, irmão? Ter uma boa saúde. Vamos preservá-la. Diz assim: as leis cerimoniais, sacrifícios e cerimônias que apontavam para a morte de Cristo na cruz foram anuladas com a morte de Cristo. Aí tem Efésios capítulo 2, versículo 15, Mateus 27, versículo 51. Diz assim: lei moral. Os 10 mandamentos que refletem o caráter de Deus. A lei moral não foi abolida. Ela reflete o caráter de Deus, certo, irmão? Agora vamos aqui. Canal 100% Jesus, as leis na Bíblia. Sábio, justo e amoroso, como é Deus, estabeleceu a lei para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. E a lei não existe para tolerar a liberdade da saudável e saudável, mas para ampliar o seu significado e aclarar seu sentido, é claro o seu sentido, viu? Vamos aqui. Que tipo de lei encontramos na Bíblia? Êxodo capítulo 21, do versículo 1 até o 22, leis civis e leis de proteção para reger as nações de Israel. Levítico capítulo 1, do versículo 1 até o 4, leis cerimoniais envolvendo sacrifício e oferta de animais específicos para o santuário. Levítico capítulo 11 todinho, leis de saúde para felicidade e bem-estar do ser humano. Êxodo capítulo 20, versículo do 3 ao 17, lei moral que
expressa o caráter de Deus, conhecido como a lei dos 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Êxodo capítulo 31, versículo 18. A primeira pergunta do nosso estudo de hoje é essa: que tipo de lei encontramos na Bíblia? Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar o texto da lei cerimonial para explicar a lei moral, ou vice-versa. Pergunta número 2. A lei cerimonial está relacionada com o santuário, como era o santuário, né? Hebreus capítulo 9, versículo 1 até o 5. Hebreus capítulo 9, do 1 ao 5, fala assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre, com efeito, foi preparado ao tabernáculo, cujo a parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a propiciação dos pães, são chamados o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava. Aí, olha, continuando. O tabernáculo que se chama o Santo do Santo, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Continuando aí, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobria o propiciatório. Agora vamos saber a resposta, né? A lei cerimonial está relacionada com o santuário, como era o santuário. O santuário era composto por 2 partes, santa e santíssimo, verdadeiro. O pátio era um lugar reservado para o povo, verdadeiro. O ritual do santuário era rígido pela lei cerimonial, verdadeira. Vamos continuar nosso estudo. Vamos para a pergunta número 3 do estudo da Bíblia. O canal 100% Jesus aí. Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Marque verdadeiro ou falso. Daniel capítulo 9, versículo 27, Efésios 22, 15 e Eclesiastes 2, 14. Capítulo 2, versículo 14. Daniel 9, 27 fala assim: ele fará firme a aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará acessar o sacrifício e a oferta do manjares. Sobre asas das abominações virá o asolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora Efésios capítulo 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma da ordenança, para que
para que dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E aí, Eclesiastes capítulo 2, versículo 14 diz assim: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava a ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, escrevendo na cruz. É isso aí, Jesus removeu escrevendo na cruz, irmãos, por mim e por você. Agora a respostinha, né? A pergunta 3, a respostinha é essa: com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Daniel 9, 27, Efésios 2, 15, Eclesiastes 2, 14. Mas as perguntinhas é essa: continuaria em vigor? Falso. Seria cancelada? Verdadeiro. Seria cancelada essa lei cerimonial na cruz. Essa lei nunca existiu? Falsa. Existiu. Eita. Agora pergunta número 4 do nosso estudo aí, da palavra no canal 100% Jesus. Vamos aqui, gente, vamos adiante. Confira os versículos na sua Bíblia. Confira direitinho, viu? O estudo é sério. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas o que diz da lei dos 10 mandamentos? O que eles diz da lei dos 10 mandamentos? Está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Vamos lá. Mateus 5, 17 fala assim, olha: não penseis que vinha revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E aí, ele veio para cumprir a lei. Agora vamos à resposta. Não pensei que vim revogar a lei e os profetas. Não pode e não veio para isso. Agora vamos para a pergunta número 5, né? A pergunta número 5 aqui do nosso estudo no canal 100% Jesus. Pergunta 5 diz assim, ó: qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Agora João capítulo 15, versículo 10. Tiago 2, capítulo 2, do versículo 10 ao 12. Vamos lá ver o que está acontecendo, o que tem nos versículos. João capítulo 15, versículo 10 diz assim, olha: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Agora Tiago capítulo 2, versículo 10 ao 12, do 10 ao 12, diz assim, ó: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disser, não adulterarás, também ordenou que não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matar, vem a ser transgressor da lei. Falei de tal maneira e de tal maneira procedei, como aquele que hão de ser julgado pela lei da liberdade.
Tá vendo? Lei da liberdade, irmão. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, eu no seu amor permaneço. É isso aí, irmão. Ele permaneceu no amor constante com o Pai. Agora aqui, vamos à pergunta número 6 do nosso estudo. Fala assim, olha. A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Sim ou não? Romanos capítulo 3, versículo 31. Vamos ver o que é que ele diz? Romanos 3, versículo 31 diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A resposta é essa. A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Sim ou não? Não. Nós temos que seguir, sim. As leis na Bíblia, né? A pergunta número 7. O que Jesus espera dos seus seguidores? O que é que Jesus espera dos seus seguidores? 1 João capítulo 2, versículo 6. 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3. E Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Vamos ver, vamos conferir as nossas escrituras. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim, olha: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eita, e agora? 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3 diz assim, ó: nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, meu irmão. E aí, que coisa boa. Agora vamos em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim, ó: de tudo o que se tem ouvido, na suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Beleza? Agora vamos aqui responder as frasezinhas. A suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo ser humano, de todo homem. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que não são penosos. É isso aí. Vamos agora para a pergunta número 8 do nosso estudo da palavra. O canal 100% Jesus, canal online. Tá. Agora vamos para a pergunta 8, diz assim: quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Salmo 19, do versículo 7 ao 11. Fala assim, ó. Salmo 19, do versículo 7 ao 11, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19.
versículo 7 ao 11. Confira. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro. Deporado. E são mais doces do que o mel, e o destila dos favos. Além disso, por ele se adomeata o teu servo, em guarda a grande recompensa. Isso aí, meu amigo. A alegria restaura a grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas o resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas para estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele o poder para ser fiel e o fazer por amor. Agora vem aqui João capítulo 14, versículo 15, Gálatas capítulo 2, versículo 16, Romanos capítulo 3, versículo 31. É isso aí. Vamos estudar aqui. Agora a recapitulação. Existem 4 tipos de lei na Bíblia: a lei civil, a lei cerimonial e a lei da saúde. Essas leis foram escritas por Moisés, e os 4 tipos, e a lei moral escrito pelo dedo de Deus, e em 2 tábuas de pedra, meu irmão. 2 pedras de tábua de pedra. Atualização aqui do estudo do canal 100% Jesus, recapitulando todo o estudo, né? A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo Jesus. Seguia os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. É, meu amigo? Vamos lá, vamos ler a Bíblia, vamos estudar. Aí, todos os ouvintes aí do canal 100% Jesus, vamos ver, estudar a Bíblia, né, irmão? Agora vamos aqui para o compromisso de fé. Fala assim: aceito que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral. Verdadeiro. Creio que Jesus está nos guiando para conhecer toda a verdade. É verdade. Quero, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Deus. Amém. Assim seja. O próximo estudo, as leis, né? O próximo estudo de nós é: tentativas têm sido feitas para invalidar e alterar a situação, a lei de Deus, pela tradição humana e pela tradição humana. A pergunta para a qual buscaremos a resposta:
no próximo estudo. E tem essas tentativas, a autorização, a aprovação do autor da lei. Se não tem, são válidas. Qual deve ser a nossa atitude em relação à lei? Vamos ver no próximo estudo, irmão. Terminemos mais um 100% Jesus, aqui anunciando a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos orar para finalizar. Senhor amado Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, perdoa os nossos pecados, nossas dificuldades, nossas transgressões, as nossas limitações. Senhor, ajuda a Dona Preta, ajuda, Senhor, também ao seu Jones, motoqueiros aí, todos os motoqueiros aí da praça, né? Todos nós aí, meu irmão, e que ajuda-nos, Senhor, a restaurar a nossa saúde, saindo da depressão, desse síndrome de pânico, dessas coisas difíceis que tiram a autoestima do ser humano. Ajuda, Senhor, a cada ser humano que está em hospitais, vivendo coisas difíceis, câncer, doenças diferentes. Que o Senhor venha proteger a cada um de nós, com o seu Sagrado Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre nós para propagar o Evangelho eterno. Em nome e por amor de Cristo Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. E ficamos para o próximo estudo amanhã. Em nome de Jesus. Tchau.